Olá! Nesse vídeo você vai aprender sobre uma técnica de criatividade bastante avançada, chamada de TRIZ, Teoria Inventiva de Solução de Problemas. É uma técnica russa usada por grandes empresas para gerarem produtos inovadores, empresas que trabalham com geração de patentes e gestão de inovação. A parte do TRIZ, que eu vou apresentar aqui hoje, são os princípios de separação. E antes da gente entrar na aula, eu vou mostrar exemplo também para você aprender e saber aplicar aí na sua empresa. Eu vou pedir já para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, que sempre tem novidade, tá ok? Então vamos lá, vamos conhecer essa técnica TRIZ dos princípios de separação. Então o TRIZ, que é um termo russo, mas traduzindo aí seria Teoria da Solução Inventiva de Problemas ou Teoria Inventiva de Solução de Problemas, também você vai encontrar assim. E a gente vai abordar aqui são os princípios da separação. Então só recordando, ela foi criada aí na década de 50 por Genshin Salovic Altschuler. Tá? Ele era engenheiro, inventor, cientista, jornalista e escritor e trabalhava em órgão público de análise de patentes. Então ele avaliou ali centenas, milhares de patentes ao longo dos anos que ele trabalhou e ele percebeu um certo raciocínio lógico dos autores de patentes, durante ali a abordagem, a criação da invenção desses autores. Tá? E ele criou essa técnica do TRIZ. Então o TRIZ, essa técnica TRIZ, ela é bem ampla, Então é usada aí na parte de problema específico, para resolver problema específico, porque tem outras linhas também. Aqui em problema específico, então a gente trabalha com contradições físicas, contradições técnicas, tem a parte de princípios de separação e tem os princípios inventivos, tá? O que nós vamos abordar aqui nesse vídeo são as contradições físicas, através dos princípios de separação. Eu vou explicar aqui para você entender bem como funciona, tá? Então, o que vem a ser uma contradição física? Por exemplo, quando eu quero algo que seja quente e frio ao mesmo tempo, longo e curto, áspero e liso, largo e estreito. Então, tem essas contradições e muitas vezes as empresas, os profissionais encontram ou buscam encontrar um meio termo, um chamado aí trade-off, um ponto de equilíbrio. E essa técnica é exatamente para quebrar essa contradição, não trabalhar em ponto de equilíbrio, quebrar, achar uma solução que atenda às duas situações. Por mais paradoxal que seja, tá? Eu vou mostrar aqui como isso funciona. Bom, então, essa contradição física, elas podem ser quebradas através dos princípios de separação, tá? Ok. Então, quais são esses princípios de separação? Então, primeiro, separação no tempo, ou seja, um parâmetro ou elemento de um sistema está presente ou ausente em diferentes momentos, em diferentes tempos, O outro princípio de separação é a separação no espaço, um parâmetro ou elemento de um sistema que está presente ou ausente em espaços diferentes. Eu vou mostrar depois no exemplo, tá? Para você entender bem. Terceiro, separação na estrutura do sistema. Um parâmetro ou elemento de um sistema está presente ou ausente dependendo da estrutura ou escala em que esse objeto é visto. E o quarto princípio da separação, que é por transição de fase, um parâmetro ou elemento de um sistema está presente ou ausente dependendo da fase ou estado em que esse objeto está. Bom, então essa parte conceitual é meio chata, mas eu peguei aí da literatura, para ficar claro aqui para você. Agora vamos fazer um exemplo, tá? Eu criei aqui algumas situações. Eu tentei representar o máximo possível aí cada um desses princípios de separação só para facilitar o entendimento, tá? Porque na teoria às vezes não fica legal aí, Embora seja importante eu passar aqui. Então vamos fazer um exemplo aqui prático, tá? O exemplo aqui que eu vou usar é exatamente de uma agulha, Então pegando a condição aí, costurar com uma agulha, E qual seria uma contradição física? Lembrando que esses princípios de separação, eles vão ser aplicados para quebrar as contradições físicas, ou contradição física se tiver só uma. Então, dessa agulha, qual seria, Eu pensei num exemplo aqui, numa condição que teria uma contradição física. Então, olha só, um olhar grande o suficiente, ele permite facilitar a passagem da linha no olhar ali, na agulha. Um olhar pequeno, ele facilita na hora de costurar para não prejudicar ou danificar o tecido, na costura. Então, olha só, o olhar tem que ser grande o suficiente para facilitar a passagem da linha e tem que ser pequeno o suficiente para não estragar o tecido. Tá? Então, a gente tem uma contradição aqui, grande e pequeno. Qual que é o melhor olhar? Ele tem que ser, ele tem que ser grande e pequeno. Então, quando a gente não trabalha quebrando a contradição, o que nós temos aí?
nós temos trabalhar com meio termo, né? Exatamente o que eu falo, né? A gente não pode, né? Ou tem que tentar quebrar o máximo possível essas contradições para achar uma solução mais inteligente, né? E aí vem, né, a aplicação dessa técnica de criatividade do TRIZ, né? Dos princípios de separação. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer isso? Então o exemplo, né? Aplicar os princípios de separação. Separação no tempo, olhar o grande e pequeno em momentos diferentes. Separação no espaço, olhar o grande e pequeno em locais diferentes. Separação na estrutura do sistema, olhar o grande e pequeno em posições ou formas diferentes. Separação por transições de fase. Então aí a gente pode ter olhar o grande e pequeno em estados, né, ou propriedades diferentes. Tá? Legal. Então vamos pegar o primeiro caso aqui, que é a separação no tempo, né? Então vamos imaginar, né, como eu disse aqui, eu criei um exemplo aqui, né, fictício, só para tentar explorar aí cada um desses princípios de separação. Então separação no tempo. Imagine, né, ao mesmo tempo, né, você tem aí condições diferentes. Então imagine essa agulha, onde apertando aqui embaixo, um efeito mola, né? Ou seja, 2 arames soldados nas extremidades, torcido, né? Quando aperta aqui, faz o quê? Abre lá em cima, um efeito mola, né? Soltou, volta para a posição original, tá? Então a gente tem uma separação, seria quebrar uma contradição, né? Grande e pequeno, dentro da separação no tempo, tá? Então a gente consegue quebrar essa contradição aqui. O olhar é grande quando eu aperto, quando eu preciso passar a linha, e quando eu solto, né? Aqui a parte inferior, ele volta para a posição original, que aí facilita na passagem do tecido, tá? Então olha só, quebrei a contradição através da separação no tempo, tá? Solução inteligente, né? Através da separação no espaço, o que nós podemos pensar aqui? Então eu pensei em uma agulha, como se fosse uma molinha ali, né? Uma espira, né? Fosse ali uma voltinha, né? 2 voltinhas ali. Então o que acontece? Quando a gente solta a voltinha, ela vira um círculo completo, né? Cheio aí, né? Torceu, ele volta para cá, soltou, ela fica um círculo maior, tá? Isso aqui faz o quê? Permite a passagem da linha, né? Com mais facilidade, tá? Então, olha só, eu estou quebrando aqui a contradição física de grande e pequeno através da separação no espaço aqui nesse exemplo, tá bom? Terceiro caso, separação na estrutura do sistema. Como nós podemos pensar aqui? Então, na estrutura, eu pensei em algo assim, né? Eu tenho uma agulha ali, um encaixe, né? Que forma ali, né? Um losango, e aí a gente conecta, né? Ou abre ali alguma coisa, puxa para cima, ela destrava e abre a parte, né? Abre como se fosse um leque. Então, ó, quando eu desço isso aqui, ele encaixa, fica nessa posição. Quando eu puxo com a mão para cima, ela abre essa área interna. Então eu tenho uma separação na própria estrutura, né, do objeto aí da agulha. Isso aqui facilita, né, a passagem da linha. Passou a linha, então desce e volta à posição original, né? Então aqui facilita a passagem da linha, aqui facilita a costura. Ok? E o último princípio de separação aqui, no exemplo, né, separação por transição de fase. Eu pensei em alguma coisa, uma agulha aí que tivesse uma reação química, né? Onde a gente põe ali um recipiente, né, com a solução, molho ali a agulha, passo ali, né, uma pincelada nela naquele líquido, e aí ela, com um tempinho ela tem uma transformação de fase, ela expande aquela, né, a área interna. E aí facilita a passagem da linha e depois de um tempo ela retorna à posição original. Tá, então aí por transição de fase, através de uma reação química, né? Por exemplo, termoquímica, né? Pode ser uma reação térmica também, tá? Alguma coisa retrátil, né? Que eu estou mudando de fase naquele momento, tá bom? Então isso aí seria um exemplo de aplicação. Bom, então usando aí os princípios da separação, né? Foram os 4 aqui nesse exemplo da agulha, né? Que eu passei, nós vamos registrar as ideias e os conceitos. Então, por exemplo, separação no tempo. Foi aquela da agulha. Então, vou pensar material, tipos de fixação das pontas. O que dá para fazer? Vou gerar mais ideias além dessa macro, né, que foi gerada aqui. Separação no espaço. Legal. Vou pensar quais materiais eu posso usar aqui, que tipo de abertura e fechamento, como é essa conexão, né? Como vai funcionar isso? Separação na estrutura do sistema, mesma coisa. Tipo de material que eu uso para fazer isso acontecer, que tipo de acessório e trava, né, para prender ali aquele olhar. E a separação por transição de fase,
também, né? O material, o tipo de reagente, solução que eu vou usar, reagente químico, se vai ser químico, termoquímico, vai ser térmico, enfim. Tá? Então, e como vai ser essa preparação, essa solução. Tá bom? Então esse é um exemplo, né, didático que eu passei exatamente explorando esses princípios de separação aqui do TRIZ. Então essa é a técnica TRIZ através dos princípios de separação. Espero que você tenha curtido, né, gostado aí da aplicação, né, desses princípios da separação. Tá? Foi um exemplo bem simples que eu usei, mas a ideia aqui é você entender esses conceitos, tá? E aplicar isso na solução aí na sua empresa, né, no seu trabalho, para criar coisas diferentes, né? Não trabalhar com pontos de equilíbrio, né? O meio termo, né? Usar exatamente a sua criatividade para quebrar as contradições e achar soluções mais inovadoras, mais lucrativas, né, para a sua empresa. Ok? Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal que sempre tem novidade aqui. E também lá no meu Instagram, Professor Fábio Guedes, lá na minha bio eu sempre deixo material lá disponível também para você, o link das aulas para você ir acompanhando. Um abraço, sucesso aí nos seus projetos e até o próximo vídeo.